Meus amados, bom dia. Hoje eu quero falar sobre oração contrária. A Bíblia diz no Gênesis 12:3 que Deus falou: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Primeiramente, nós temos que saber que Deus ele é a nossa defesa e que há uma lei de plantio. As pessoas que plantam orações contrárias, por muitas vezes elas pensam que estão orando a Deus e que Deus vai responder a sua oração contrária. Mas na verdade elas estão plantando mal contra a sua própria vida, porque a Bíblia ela é bem clara: da mesma maneira que planta, você colhe. Muito se fala e se ouve falar sobre oração contrária, mas é necessário conhecermos exatamente o que é uma oração contrária, quais são os seus objetivos e os seus efeitos. A oração contrária é uma oração que tem um foco diferente da oração habitual, que é a oração de súplica, de temor, de pedidos diante de Deus, que é uma oração de reverência. Então, ela simplesmente é diferente da oração que todo o Filho de Deus faz diariamente. Na oração, oramos a Deus para agradecer por algo, com gratidão, com um espírito sincero de retidão. Pedimos a Deus algo de bom, para que Deus abra uma porta onde não tem porta, para que Deus nos agracie com uma promoção, com um novo emprego, com uma casa, ou até mesmo com um veículo, com saúde. E nós vamos diante de Deus porque necessitamos e temos até mesmo alguns anseios e alguns desejos dos nossos corações que só Deus pode realizar. Porque Deus, ele é galardoador de todo aquele que busca. Isso pode ser em nosso próprio favor ou em favor de algum conhecido. Orar por uma cura de alguém que nós conhecemos. Tudo com o objetivo que a nossa vida necessita. Ou a do próximo, para que nós venhamos a andar para frente. Porque esquecendo-me das coisas que para trás fica, eu tenho que andar para frente. Eu tenho que orar para que as pessoas venham a avançar e não regredir. Já na oração contrária, assim como diz o nome, contrário à felicidade, contrário ao sucesso, contrário ao bem-estar da outra pessoa. A oração que consiste em um desejo maligno. Essa oração, ela não provém de um coração sincero e contrito e um coração que está diante de Deus em espírito e em verdade. Pois quem faz esse tipo de oração quer ver o mal da outra pessoa. E ela pensa que Deus ainda vai responder segundo aquilo que ela pede. Senhor, que fulano venha perder isso. Deus, que esse casamento seja desfeito. Isso tudo é oração contrária. Senhor, olha aí este homem se levantando. Pai amado, derruba ele do altar. Isso é oração contrária. E oração contrária, todo aquele que ora contrário à palavra de Deus, é chamado de bruxaria, feitiçaria dentro da casa do próprio Deus. Seja uma área específica que esta oração tenta alcançar, ou em todas as áreas que a pessoa atira, contrário a vidas, contrário à família, essa pessoa ela está trazendo para si obra de bruxaria. Ou seja, que a vida da pessoa, em vez de ir para frente, acaba indo para trás, porque da mesma maneira que ela planta, ela também vai colher. Então, essas orações com direções contrárias, para que a pessoa ande para trás, é uma oração contrária à bênção de Deus que está sobre as nossas vidas. Porque a palavra do Senhor diz que abençoarei os que te abençoares e amaldiçoarei os que te amaldiçoares. Então todo aquele que faz oração contrária, ele é amaldiçoado pelo próprio Deus. Mas as pessoas pensam que andam na bênção do próprio Senhor dos Exércitos. A motivação de alguém fazer esse tipo de oração para
vê que a pessoa venha a ter insucesso é a raiva, a inveja, o medo que outras pessoas venham se destacar, venham estar na frente, venham assentar em cadeiras de honra antes mesmo daquela pessoa que ora contrário a um princípio de autoridade. Resumindo, a maldade é o motivo de uma pessoa fazer uma oração contrária. Às vezes a pessoa não quer o seu sucesso. Ela não quer que você tenha um casamento sólido. Ela não quer que você participe da igreja tal. E essas pessoas oram contrário à sua vida para que você não tenha sucesso. É a mesma coisa do olho gordo vindo do ímpio. Quando uma pessoa coloca o olho gordo nas suas coisas, pronuncia palavras, ela também está declarando palavras contrárias na sua vida no mundo espiritual. Talvez você esteja se perguntando agora, mas Deus ouve esse tipo de oração? Deus responde? Deus está a favor disso? Olha, ouvir, Deus ouve. Porque a Bíblia fala que o seu ouvido não está tapado e nem sua mão está encolhida para que não possa ser estendida. Ouvir, Deus ouve sim. Porém, Deus, Ele não atende esse tipo de oração. Ele não atende pelo motivo. Deus, Ele é além do que a gente pensa ou imagina, e Ele simplesmente lança sobre esse tipo de oração a sua própria maldição. Porque quando Ele fala, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, essas pessoas que fazem oração contrárias, elas são amaldiçoadas pelo próprio Deus, principalmente quando intentam contra o ungido do Senhor. Mas mesmo assim, essa oração pode ter efeito. Ela pode ter efeito no mundo espiritual. O que faremos então se essa oração pode ter efeito? E quem é que acolhe esse tipo de oração para vir contrário àquele que está recebendo uma oração contrária na sua vida? Primeiro, vamos explicar por que Deus não atende oração contrária. Deus, Ele é amor. Acima de tudo, Ele é justiça. Deus não é injusto. Ele não vai pegar uma oração contrária e simplesmente deixar que esta oração venha ser trabalhada pelo próprio reino de Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Então toda pessoa que faz uma oração contrária, ela não conhece a Deus, porque Deus é amor. Segundo 1 João, capítulo 4, verso de número 8. A essência de Deus é amor. Sendo Deus assim, Ele não pode executar uma maldade deliberada através de uma oração contrária à vida de alguém. Somente para realizar o capricho de uma pessoa, ou realizar a soberba ou o falso intento no mundo espiritual. Ainda mais uma pessoa que faz um tipo de oração como este. Deus não vai responder. É uma pessoa que não conhece a Deus direito, como deveria conhecer. Porque Deus, Ele é soberano. Essa pessoa, ela não tem relacionamento real com Deus, com o Senhor dos Exércitos, com o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, com o Espírito Santo, porque não tem esse sentimento de culpa quando vai orar uma oração contrária. Ora, a pessoa que ora dessa forma e ela não se sente nem remorso, a mente dessa pessoa já está possuída pelo maligno. Mas Satanás, ele é sabedor que palavra tem poder. Então toda palavra lançada no mundo espiritual, ela vai surtir efeito de alguma forma. Deus não vai realizar este ato maldoso, mas Satanás,
ele pode pegar estas palavras como setas que voam de dia, como mortandades que assolam ao meio-dia, como terrores noturnos, e vir até mesmo tentar contra a vida daquele que está recebendo esta oração contrária. Se este não tiver a proteção de Deus, não for ungido do Senhor, não estiver em espírito de oração, essa oração ela vai perseverar sobre a vida deste que está sofrendo este mal mandado. Jesus veio para nos dar a bênção e uma vida digna. A palavra do Senhor diz em João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus não veio para tirar ou desmerecer pessoas porque outras estão orando contrariamente. Muitos crentes hoje em dia oram contrário a outros crentes, a outras autoridades, porque não conhecem Deus Todo-Poderoso e o Criador de todas as coisas. E aí, quando ela lança essas palavras, ela também vão colher esse tipo de palavra sobre as suas próprias vidas. Por isso que a Bíblia fala, melhor é abençoar do que amaldiçoar. O desejo de quem faz esse tipo de oração é que a vida de alguém seja ruim, que ela não tenha realizações, que ela não consiga o sucesso, que ela tenha dores até mesmo na sua alma, doenças, e que ela seja afligida com opressão, com depressão, com câncer. Há esse tipo de oração no mundo espiritual. E infelizmente isso está dentro da casa do próprio Deus, porque tem pessoas que são malignas de coração. Pensam que servem a Deus, mas já servem a Satanás há muito tempo dentro da casa de Deus. Porque são vasos de desonra e não são vasos de honra. Isso vai contra o plano de Jesus. Pois se ele veio para que nós tenhamos vida e tenhamos com abundância, isso não significa que Jesus não ouve esse tipo de oração. Ele ouve para sentenciar a palavra de Deus sobre todo aquele que ora o contrário. Ele não vai atender esse tipo de oração. Mas o inimigo da nossa alma pega estas palavras. Você tem que saber para onde vai esse tipo de oração. A resposta é simples. Toda oração tem um alvo. E se ela tem um alvo, ela é atraída por alguém. Se Deus não recebe esse tipo de oração, automaticamente ela não sobe diante do trono do Todo-Poderoso e ela não atravessa o terceiro céu, chegando como incenso suave diante de Deus. Pelo contrário, ela é barrada das regiões celestiais. Porque a palavra do Senhor diz que a nossa briga não é contra a carne nem contra a sangue, mas contra os principados e as potestades, as hostes do mal, nas regiões celestiais. Os demônios das regiões celestiais colhem estas palavras e tenta ir contra as duas pessoas ao mesmo tempo, contra aquela que orou e contra aquela que recebe a oração. Se quem recebe a oração não tem proteção, esse demônio vai usar o princípio da legalidade da palavra, porque palavra tem poder, e toda palavra que é ligada na terra, que é selada na terra, ela vai ser cobrada. Então Satanás, ele pega esse tipo de palavra que não vai para o céu, mas pelo contrário, vai para o inferno, vai para as regiões celestiais, vai para a mão dos dominadores, dos demônios, das hostes do mal. E aí ele pega esse objetivo desse mal, dessa oração, e começa a trabalhar incessantemente a palavra, porque palavra tem poder. Exatamente isso. O próprio diabo começa a delegar demônios para trabalhar essas palavras dos crentes. E Satanás, muitas das vezes, ele induz os crentes a orar desta forma para que ele venha a agir como Deus deste século ou como príncipe deste mundo. Pois o objetivo dessa oração é roubar os sonhos, é roubar a paz, é roubar a saúde, é destruir famílias, as amizades, as reputações de pessoas, os ministérios de pastores, de oficiais da casa de Deus, as carreiras dos servidores públicos, funcionais.
a área financeira, a vida espiritual, além até mesmo de matar, porque Satanás ele pega esse tipo de palavra porque ele veio para matar, roubar e destruir, podendo ser uma morte espiritual e até mesmo uma morte física, porque ele veio para intentar esse tipo de mal contra a humanidade. Ele rouba, ele mata, ele destrói e ele usa a palavra, porque a palavra tem poder. E se alguém não quebrar estas palavras, não retirar estas palavras de mágoa, este ladrão que vem para roubar, matar e destruir, segundo a palavra de João, capítulo 10, verso 10, ele começa a agir com seus intentos malignos. Por isso que Cristo fala, não ignora os ardis de Satanás. Na verdade, nua e crua, a pessoa que faz esse tipo de oração, ela pode até achar que está falando com Deus, porque é engano. A Bíblia fala que o demônio, o Deus deste século, cega ao entendimento dos incrédulos, mas está falando com o próprio diabo, orando para o diabo, e sabendo que está fazendo esse tipo de oração, ela começa a prestar culto ao próprio Satanás. Ou seja, ela passou a ser adorador do diabo sem querer. Induzida pelo próprio diabo, ela começa a lançar palavras de maldição no mundo espiritual. E nada se difere daqueles que praticam a feitiçaria. Por isso que Cristo fala que quem ora contrário pratica a bruxaria. Dos que são satanistas, não vai se diferenciar deles. Dos que praticam a feitiçaria, o satanismo, dos que vão para as encruzilhadas, para fazer a sua macumbaria, a sua bruxaria, o seu espiritismo, a sua umbanda, a sua quimbanda, o seu candomblé, os seus atos de espiritismo, as suas oferendas aos Exus, aos Omolus, pois o foco é o mesmo. A oração contrária, ela é feitiçaria no mundo espiritual, porque o princípio dela é maldade. O que recebe a oração contrária e acata ela em suas mãos e distribui para os seus demônios é o próprio diabo. O inimigo da nossa alma usa essa legalidade para trazer à existência um mal sobre o mundo. Porque ele chega diante do próprio Deus e ele fala, não, fulano falou isso, essa palavra tem poder e eu vou cobrar ela no mundo espiritual. E Deus, por ser justiça, ele fala, olha, manda alguém para quebrar essas palavras. Porque é chamado de maldição que pode passar até mesmo de geração para geração. Se a pessoa não descobre essa oração ela fica atrapalhando famílias inteiras durante gerações. É possível que um cristão possa vir a ter até mesmo a atitude de fazer uma oração contrária. Ora, Satanás, ele não quer uma oferenda, ele não quer bebida, ele não quer cigarro, ele não quer o frango, ele não quer as velas. O que ele quer é a palavra lançada sobre aquele ato de macumbaria ou de bruxaria. É sim, e porém, se ele era um cristão genuíno, se ele era um homem de Deus, louvava, adorava, glorificava, exaltava, mas ele começa a fazer esse tipo de oração e a fazer tal coisa, ele se desvia do caminho de Cristo, deixando de ser um seguidor de Cristo e passa a ser um imitador de Satanás. Precisa se arrepender novamente e fazer orações da maneira certa, pedindo perdão a Deus e consertar a sua vida. Era bom também pedir perdão à pessoa, até mesmo que ele orou ao contrário, porque palavra tem poder e o perdão gera esta bênção para a pessoa e livra ela dos laços do passarinheiro. O prejuízo para aqueles que fazem esse tipo de oração, além de estarem indo contra Deus, cultuando a Satanás, irá se cumprir uma promessa do juízo do próprio Deus, que ele abençoa
os que te abençoarem e amaldiçoa os que te amaldiçoarem, conforme Gênesis capítulo 2, verso 3. Como querem jogar uma maldição sobre as nossas vidas, uma oração contrária sobre uma obra do Senhor, acabam eles mesmos sendo amaldiçoados, quando eles encontram do outro lado alguém que tem discernimento, que tem entendimento, que tem sabedoria, que tem conhecimento de Deus, que tem inteligência espiritual, que ora diante do Senhor em sinceridade do Espírito, que faz e paga o preço pelos montes, que ajoelha pelas madrugadas na sua casa. E aí é como se fosse bater no muro. Vai voltar mais rápido ainda. Pois quando o diabo se levanta sobre a vida de alguém para atender uma oração contrária, nós, que somos aqueles que permanecemos diante de Deus em espírito e em verdade, Deus nos livra, porque ninguém toca no ungido do Senhor. Mas aqueles que caem nas mãos justas de Deus, quando ele faz esse tipo de oração e ele vai para as mãos de Deus porque ele está intentando contra o ungido do Senhor, quem é que vai livrar da mão de Deus? Mais fácil é se livrar dos laços do passarinheiro, das mãos de Satanás, do que das mãos do próprio Deus. Se Deus lança uma palavra que todo aquele que faz oração contrária, todo aquele que amaldiçoa será amaldiçoado por ele mesmo, quem é que vai livrar este que faz a oração contrária das mãos do Senhor? Um cristão fiel, ele pode até ser afligido em decorrência de alguma oração contrária que foi feita contra a sua vida. Ele pode até sentir aflição, ânsia de vômito, ele pode até sentir até mesmo alguma reverberação desse tipo de oração. Pois mesmo que a oração seja feita e o diabo venha a trabalhar contra esta pessoa, contra você, o que ele faz sempre é isso mesmo, Deus cortará todo o mal no mundo espiritual. Os anjos do Senhor trabalham incessantemente para proteger os ungidos do Senhor, tanto no mundo espiritual como no mundo físico, não podendo estas armas do mal vir a paralisar ou destruir ou matar aqueles que estão na presença do Senhor em espírito e em verdade. Este mal não se instala na vida daqueles que oram, louvam, adoram, glorificam e são sinceros diante de Deus. Em nome do Senhor Jesus, ô recalavassa. Porque a palavra do Senhor nos diz lá no Salmos 91, no verso 9 e 10, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. É uma promessa de Deus no Salmos 91. Então, se você sente ou pressente que alguém faz alguma oração contrária contra a sua vida, se você vê que a tua vida não está andando bem, pega o Salmo 91, vai nesses 2 versículos e repreenda todo o mal sobre a sua vida. Às vezes que Deus revela a nós, até mesmo por meio de um profeta, de um pastor, por meio de alguém que vem orar, de um oficial da casa do Senhor, Deus está agindo através dos seus vasos para cortar esse mal contrário às nossas vidas, porque muitas das vezes nós não percebemos este mal sendo intentado contra as nossas vidas. Apesar de nos deixar ciente de tudo, porque quando você ora, certamente o Senhor não vai te deixar desapercebido. O Senhor Deus não fará coisa alguma sem revelar estes segredos aos servos, aos profetas, conforme Amós capítulo 3, verso 7. Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os segredos aos seus profetas. Por isso que nesta noite eu te aconselho aqui você se levantar hoje e falar: Senhor, eu repreendo toda oração contrária, toda palavra implantada contra o meu lar, tudo aquilo que se levanta. Pai, cumpra-se a tua palavra. Da mesma maneira que plantam, colham. Se plantam bênção conforme para a minha vida, que colham a bênção. Mas se não plantam a bênção, Pai, que o Senhor seja juízo conforme a tua palavra.
com Ele também pode usar alguém para nos revelar tudo isso. Porque Deus, ele tem o seu Espírito. E o seu Espírito, com Ele, o próprio Deus, pode usar alguém para nos revelar toda situação. O que está acontecendo. Ele usará também pessoas para estar intercedendo, que são chamados intercessores. E essa bruxaria, esse modo, esse jeito que algumas pessoas buscam para vir contra a sua vida, essa feitiçaria será desfeita pelo poder da oração. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Então, nesta noite eu oro aqui, Amanta, Recalavassia. Eu repreendo toda oração contrária sobre a tua vida, toda palavra perniciosa, todo homem de Belial, todo crente que usa de oração contrária contra a minha casa e a sua casa, que cria-se uma barreira espiritual agora, que um anjo de Deus comece a nos defender no mundo espiritual. Toda palavra lançada contra as nossas casas se torne sem valor agora. Toda palavra contra a saúde, contra a família, contra a prosperidade, toda palavra de inveja, toda palavra de cobiça, caia por terra os inimigos de Deus agora. Todo aquele que intenta o mal, remanta, recalaia, mamanta, recalaia, segue. Todo aquele que ora contrário seja visitado pelo Espírito Santo de Deus, e que o Senhor os direcione, que o Senhor os conduza, e que eles nunca mais façam esse tipo de oração, principalmente dentro da casa de Deus. Todo aquele que ora contrário, Pai, seja ensinado hoje pelo Teu Espírito. Meu Senhor, seja o Senhor juízo, para que estas orações não cheguem à nossa casa. Oh, glória a Deus! Meu Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai, que toda oração do justo se achegue diante do Teu trono agora, e que do alto céu venha uma resposta. Senhor, eu ligo na terra essa oração, para que do Teu reino venha a resposta. Meu Deus, nos livra do mal, do laço do passarinheiro, da mortandade que assola ao meio-dia, da boca dolosa, da boca venenosa, daqueles que intentam contra as nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, visita eles, Pai, com a Tua força e o Teu poder. Mostra para eles que no mundo espiritual nós temos defesa. Oh, rebabagara, babagara, babagaia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça uma proteção em volta de ti. Que nenhum tipo de oração contrária chegue à tua casa. Que você seja uma bênção por onde quer que você for. Oh, aleluias. Oh, graças a Deus. Graça e paz. Graça e paz. Aleluias.